Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Tiago Oliveira, é presidente do Conselho Diretivo da AGIF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Helena Pereira. Bem-vindo. Na semana passada entregou no Parlamento o relatório de atividades de 2023 da AGIF. Uma das conclusões é que em 2023 diminuiu o investimento na prevenção face ao combate. Aquilo que lhe pergunto é se o país voltou a cair na armadilha do combate, para usar uma máxima sua. Viva! A nossa preocupação é reportar anualmente ao Governo e à Assembleia da República, este foi o 5º ano consecutivo que o fazemos, a evolução do investimento da Administração Central do Estado. E pela primeira vez há uma redução de 62 milhões de euros no investimento e há um aumento do combate. Poderá ser uma armadilha? A nossa perspectiva é que, ao sinalizarmos que há esta perda de investimento, o decisor político reajuste os orçamentos, reduza o que se está a gastar em combate e se aumenta aquilo que está a gastar em prevenção, porque nós estamos absolutamente convencidos que o país tem que gastar mais dinheiro em prevenção do que em combate e, nesse sentido, sinalizamos isto com preocupação e chamando a atenção do decisor. Mas é normal, porque à medida que a memória de 2017 se esbate no tempo, vai haver sempre mais agendas a puxar pela solução fácil do que pelo longo prazo. E o país tem 60 dias por ano em que o risco de incêndio é muito elevado, mas tem-se 305 dias por ano em que nós podemos fazer muita prevenção. E acho que a prevenção deve ser uma opção nacional, gerir a vegetação, educar as pessoas, porque o risco de incêndio está aí e temos que conviver com ele. O Presidente da República dizia na semana passada que não podemos voltar a ver o que aconteceu em Pedrógão, e o Tiago dizia que há possibilidade de voltar a acontecer. Há aqui um paradoxo entre estas duas posições. Há o paradoxo do fogo, sintetizando um bocadinho. O fogo é a síntese do contexto, não é? Ele expressa-se em função... É um elemento que não existe na natureza por si, resulta de relâmpagos, agora só para fazer aqui um bocadinho... Mas a água, o ar, a terra existem, mas o fogo só existe quando é uma reação provocada, não é? E resulta de um contexto. Se esse contexto está carregado de vegetação, tem uma população não educada, aquilo que vai acontecer é que vamos ter muitos fogos. Se reduz o número de incêndios, como nós reduzimos em 101%, e não se reduz a quantidade da vegetação, com melhor silvicultura, mais silvopastorícia, mais fogo controlado, aquilo que a gente vai ter no futuro é uma floresta e um território muito extenso, sem vegetação, e portanto vamos ter grandes incêndios. A questão não é se vamos ter, é quando é que vamos ter. O que é que se fez nestes anos? É que naturalmente se preparou o território de uma forma diferente, as pessoas estão mais preparadas, a frequência com que esta possibilidade pode acontecer vai ser diminuta, porque a gente reduziu a probabilidade do evento, mas quando houver um grande incêndio, e também esperamos que, face aos recursos que tiveram, ao treino que foi dado, a Proteção Civil e aos circuitos de informação que estão montados, tenha capacidade para avisar as pessoas em tempo, levar à evacuação, mas há aqui muito para fazer e eu acho que a oportunidade existe, nos tais 305 dias por ano, para se fazer muita limpeza da vegetação e dar a formação aos professores para educar as crianças nas escolas a saber como se evitam os incêndios e também como é que se fogem deles ou como se protegem as casas. Estava a falar de que há soluções fáceis e que ao fim deste tempo todo de perda da memória do que foi 2017, se está a enverdar por soluções fáceis, mas o que lhe pergunto é, a AGIF foi criada precisamente para mudar esse paradigma e para que o poder político perceba, e na altura concordou, que era preciso apostar na prevenção. Então, ao fim qual é o balanço que faz destes anos que está à frente da AGIF? Está a dizer que a cada ano que passa era mais difícil convencer o poder político que tinha que investir mais na prevenção? É um clássico das tragédias. Sempre que há uma crise, há uma oportunidade, não é? E aquilo que aconteceu em 2017, depois de 81, 85, 91, 95, 2003, 2010, 2013, o país, desta vez, em 2017, não olhou para o problema como isto é um problema de bombeiros, de proteção civil, de combate, vamos pôr mais aviões ou vamos pôr mais recursos. E fez o caminho de reconhecer que o contexto tinha que ser alterado e investiu muito, multiplicou por 9 aquilo que se gastava em prevenção e duplicou aquilo que se gastava em combate. O país, nos últimos 6 anos, gastou 2,5 mil milhões de euros no tema, na prevenção e no combate. Eu não gosto muito da dicotomia prevenção e combate porque o sistema é mais complexo. Tem a recuperação pós-fogo, em que se gastou muito pouco dinheiro, por exemplo.
Mas, olhando para esta parte desta dupla realidade da prevenção e do combate, que me coloca a questão, o nosso papel aqui é, nós fizemos uma estratégia, aprovámos um plano, de acordo com relatórios das comissões técnicas independentes, foram aprovadas por unanimidade. E isso foi uma vantagem muito importante, porque o poder político concordou com a lógica da prevenção. Então, porquê é que tem havido esta retração? Da especialização, da profissionalização, do avanço da prevenção. É normal, porque a partir em que as mudanças acontecem, e nós sentimos, olha, com a entrada da pandemia, com a entrada da guerra, a atenção política deixou de estar tão preocupada com o tema. E também, de facto, nós reduzimos em 60% o número de incêndios. A área ardida passou por 1/3, não está tanto das notícias, não está, vai-se esbatendo. E a política tem outros tempos, tem outras preocupações. Tanto a política como as instituições públicas vão tendo outras agendas que se sobrepõem a estas. E, aparentemente, o tema está resolvido. Não, o tema está, reduzimos a probabilidade da situação, mas estamos a atrasar-nos e é necessário acelerar a gestão da vegetação, a silvopastorícia, a silvicultura e o fogo controlado. E perdemos a oportunidade, no pós-2017, de atacar o tema da recuperação das áreas ardidas, de uma forma clara, direta, a dizer, o seu proprietário, isto aqui vai ser objeto de uma intervenção pública, com 500 hectares, somos muito bons a fazer os relatórios dos 500 hectares, como é um dos objetivos do Plano Nacional, esses relatórios existem, mas depois o tempo em que se tem acesso aos recursos do Orçamento do Estado é muito longo, 1 ano, e não se consegue entrar logo com as máquinas e com as pessoas para fazer o trabalho que tem que ser feito. E acho que esta terceira dimensão da gestão integrada do fogo rural, que é a recuperação do pós-fogo, estamos a ficar para trás. E eu acho que este Governo tem a oportunidade de pôr 2 milhões de euros no orçamento na rubrica do orçamento provisional e, se houver um grande incêndio, para além do relatório estar feito, intervir logo. Tiveram cá os norte-americanos, mostraram como é que se fazia na Serra da Estrela, a consolidação de emergência, o controle das invasoras, e é uma oportunidade para renascer bem das cinzas. E nós temos tido essa desatenção, porque estamos focados na prevenção, estamos focados no combate, mas não estamos focados no pós-fogo. E eu acho que aí é muito importante isso ser feito. Neste orçamento do Estado para 2025, espero que o Governo esteja atento a essa necessidade, e é possível que esse investimento, quer na prevenção, quer no pós-fogo, exista de facto e seja reforçado neste orçamento. Eu acho, estando agora o tema mais próximo da agricultura, do Ministério da Agricultura, com os proprietários em canal aberto direto com o Ministro e com uma agenda muito própria da agricultura e dos seus proprietários, no caso de haver um grande incêndio, naturalmente também a preocupação do Ministério da Agricultura é socorrer os seus proprietários, não só os que têm as casas, possam ter ardido, mas também aqueles que viram o seu património florestal ser prejudicado. E o controle das invasoras, naturalmente, a seguir. De onde eu acho que pode haver aqui já este ano a possibilidade de fazer diferente, mostrando que ardeu até outubro, novembro, antes das primeiras chuvas, foram feitas consolidações de emergências, como já se fez no incêndio do Odmira, do ano passado, ou se fez tibiamente no incêndio da Serra da Estrela, e é necessário logo entrar com a recuperação das áreas ardidas, mobilizar os proprietários em prol de um desígnio novo e intervir. Com o governo do PS, a AGIF estava na dependência direta do Primeiro-Ministro e agora está, como dizia, no Ministério da Agricultura. Isso quer dizer que para este governo este tema perdeu tanta importância? Eu acho que teve muita importância no governo anterior. Houve uma alteração do paradigma, como há pouco referia, houve coisas boas que aconteceram, houve mudanças significativas na profissionalização, na prevenção, na especialização. O tema do Primeiro-Ministro, a gente tinha reuniões de acompanhamento dos projetos à semana, com todos os ministros no princípio, quando foi necessário arrancar com a direção que queríamos imprimir, no ritmo. A partir do momento, como eu lhe falava, da guerra da Ucrânia e da pandemia, outras agendas se impuseram e o batimento começou a ser feito mais ao nível setorial. A agência, ao estar na dependência do Primeiro-Ministro, tem uma facilidade muito grande, ser superministerial e conseguir falar com os vários ministérios e promover que as agendas, os orçamentos estão alinhados. Esse trabalho foi feito, há uma relação institucional criada, há orçamentos que são debatidos, há pressão que é feita pela nossa parte e há informação e relatórios que são públicos e que permitem o escrutínio e o debate dos resultados que estão a ser atingidos. Naturalmente, todas as entidades gostariam de estar perto do Primeiro-Ministro, embora o Primeiro-Ministro não tenha muito tempo para dar atenção. Houve naqueles 2 primeiros anos, 2018, 2019 e 2020, por causa das circunstâncias, mas também compreendemos que o tema já tenha passado
o tempo de 7 anos, o circuito está institucionalizado e agora compete, de facto, ao Ministério da Agricultura, de quem a gente ficou com a nossa tutela, embora seja um instituto público, só temos a supervisão, para conseguir chegar aos outros ministérios. Essa parte da articulação institucional, de nós estarmos no centro de governo, é muito importante. Mas dependemos dele, na tutela, eu consigo facilmente chegar a vários ministérios, ligo para aqui e para ali e vou tentando, e ao estar aqui sinalizado na Assembleia da República e no Governo, também para o ano, eu acho que se a gente sentir alguma dificuldade, vamos ser os primeiros a escrever neste relatório, olha, esta mudança não está a permitir a agilidade com que a gente estava habituado a trabalhar. Mas vamos acreditar que vai correr bem, vamos trabalhar para isso, e também há outros exemplos, como a política europeia, não tem que estar debaixo do Primeiro-Ministro, é tudo feito de coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou outras políticas públicas. Vamos ver, este modelo é reconhecido internacionalmente, de vários países o dizem, as Nações Unidas, a União Europeia, a DG Reforma, a OCDE, portanto temos esses apoios internacionais e essas âncoras para dizer, olha, o que nós precisamos é daqui de reforçar a observação legislativa, a articulação das políticas e estamos a crer que isso vai ser possível, naturalmente, com a colaboração e com a partilha de todas as entidades. Mas a gente sabe, de facto, que há agendas de vários ministérios e a nossa perspectiva é de quebrar os silos para permitir a articulação. O Sr. Primeiro-Ministro explicou-nos a razão pelo qual não estamos diretamente na dependência dele. Ele não entende que o modelo funciona assim, não quer ter serviço a depender diretamente dele e quer dar empoderamento aos seus ministros. E eu também compreendo, e de facto nós estamos junto do Ministério da Agricultura, para o Ministério da Agricultura é bom e tenho mais Mas em termos de filosofia, o Primeiro-Ministro não quer mudar nada como está a funcionar a AGIF. A direção é para manter as preocupações e a nossa independência e transparência com que colocamos os temas, a frontalidade com que tomamos por objetivo a formulação das políticas e o seu seguimento e a sua monitorização é para manter e, portanto, vamos continuar a fazê-lo. Naturalmente que vamos fazê-lo com diplomacia, como sempre o fizemos, mas a sinalizar os problemas que existem, que têm que ser resolvidos. E o senhor vai se manter, então, à frente da AGIF? Nós entregamos os nossos relatórios na altura certa, no momento certo, de acordo com a legislação, e aguardamos orientações e se renovação ou não. E gostava de continuar? Olha, foram 7 anos muito difíceis, pessoalmente e profissionalmente, foram muito entusiasmantes, foi uma experiência profissional única, que permitiu aplicar muitos conhecimentos que eu tinha aprendido na vida operacional, mas também no doutoramento, em que trabalhei sobre muito esta área da governança do risco, aquilo que a agência faz é a governança do risco, não está tanto na gestão operacional, e foi uma experiência única. Mas estamos sempre abertos a novos desafios, como também estamos sempre abertos a continuar para continuar e consolidar o trabalho que está feito. Mas o edifício está construído. Acho que agora é uma questão de alinhar e promover as melhorias que são necessárias, também já existe um mecanismo de lições aprendidas, e continuar a imprimir um ritmo de mudança. Acho que essa dimensão é muito importante. Nós pelas características que este Conselho Diretivo tem, já conhece as rotinas, somos particularmente pertinentes a colocar os temas e temos à vontade em o fazê-lo, e isso é uma vantagem. Há outros desafios, o país tem muitos desafios para fazer, na área florestal há muitos desafios para fazer, nós estamos disponíveis, como sempre tivemos, fizemos o nosso trabalho e compete ao poder político tomar a decisão. Chegou a dizer no Parlamento que os corpos de bombeiros recebem em função da área ardida, considerando este um objetivo perverso. Pergunto-lhe se o Estado potencia a infração dos bombeiros. Não, mas a lei que existe, o Decreto-Lei 94 de 2005, é uma lei do Parlamento que atribui o financiamento em função de um conjunto de critérios e de variáveis, nós entendemos que tem que ser revista. Assim como deve ser revista a lei do financiamento das autarquias, para que as autarquias se mobilizem, se envolvam a gerir a vegetação, a apoiar o associativismo, a mobilizar os proprietários e a beneficiar quando a área não ardida começa a aparecer e os resultados a existirem e a necessitar mais dinheiro para a prevenção. Há objetivos sempre e a nossa preocupação nas políticas públicas deve ser alinhar os incentivos aos agentes económicos. E nesse sentido, nós entendemos que, não só nas corporações de bombeiros, como também nas organizações florestais, todos os agentes económicos que gravitam em torno destes 486 milhões de euros que o país dedica aos incêndios, têm que ser objeto de acompanhamento, de monitorização, de reporte. E o que a gente propôs, e também está no programa do Governo, é que haja contratos-programa que transformem a relação entre o Estado e as entidades privadas numa lógica de transparência, numa lógica de resultados, e que haja um FII em função daquilo que é o esperado,
numa lógica de 5 anos, e em função dos resultados da área não ardida, ou da redução dos incêndios, ou das pessoas sensibilizadas, ou da gestão da vegetação à volta das casas, haja um benefício para quem está a gerir esse contrato de programa. Eu acho que é a relação mais equilibrada entre o Estado e a possibilidade de ganhar escala, porque o país precisa de fazer, já fez o necessário, mas ainda não fez o suficiente. Mas nunca conseguiu convencer o governo anterior, com que trabalhou durante vários anos, a fazer essas duas alterações à lei. Porquê? Quer dizer, nós temos muitas áreas, o nosso tema é muito amplo, não é? Nós conseguimos, de facto, que o governo, o 23º governo, conseguisse dialogar e propor aos corpos de bombeiros um conjunto de melhorias, e foi feita uma melhoria do prémio a cada um dos bombeiros. Houve avanços nesse trabalho, houve a profissionalização das equipas de intervenção permanente dos bombeiros. Hoje em dia há cerca de 4.000 pessoas que participam no dispositivo que não estavam profissionalizadas e agora estão. Há melhorias a fazer por causa dos turnos e de garantir que há 24 horas de disponibilidade. E agora segue-se uma outra relação, porque nós tivemos que fazer aqui um salto de eficácia para conseguir recuperar as debilidades que havia operacionais, não só na gestão dos incêndios, mas também na prevenção, e agora temos que passar para um outro nível, que é a gestão da eficiência. O dinheiro é suficiente, agora temos que melhorar a relação, aumentando ganhos de produtividade. E eu acho que aí é que os contratos de programa se inserem. Havia previsto pelo governo anterior fazer 2 pilotos com contratos de programa, conseguimos chegar aí. Também já tinha conseguido falar com os membros do partido que governava o país na circunstância anterior para rever a lei do financiamento. A ministra já estava envolvida, já havia esta preocupação. Estava quase. Agora este governo, é a questão da transição. Estas transições eu acho que é importante. Eu já tinha estado numa transição de um governo da AD para o PS, no 2003, por causa da tragédia de 2003 também ajudei o governo anterior, do Durão Barroso, e houve uma legislação, por exemplo, as IFES, que tinha sido uma ideia que o governo anterior do Durão Barroso tinha pegado, tinha formulado, caiu, quando veio o governo a seguir, não foi logo naquele governo, foi no governo a seguir, conseguiu-se pôr as GIFs a funcionar. E estes momentos de transição são muito importantes nestes processos de política pública de longo prazo, no sentido de garantir que há profundidade e há insistência, há perseverança. E eu acho que esse papel é relevante da nossa parte, e acho que é um atributo significativo que a gente dá ao sistema. É garantir a continuidade, o rumo e acelerar com a concretização, e estamos em crer que agora os contratos de programa, quer a revisão dos incentivos aos municípios, ficam alinhados com a boa política pública, e também conseguimos pôr, olha, uma ideia que o Henrique Pereira Santos está sempre a recuperar, que é fundamental, que é dar 100 euros hectare ano, ou 3 em 3 anos, para os proprietários que demonstrem que fazem gestão florestal em função do incêndio. Estamos a falar de 30 milhões de euros, o Fundo Ambiental tem 1,8 mil milhões de euros por ano, está a gastar 44 milhões de euros no tema dos incêndios. Acho que os benefícios que geramos nos últimos 4 anos e demonstramos que emitimos menos de 2,5 megatoneladas de CO2, acho que o país consegue fazer mais se der 30 milhões de euros para que os proprietários façam e demonstrem. Naturalmente, não podemos burocratizar e sempre simplificar, mas há uma boa prática no Ministério da Agricultura em atribuir dinheiro aos agricultores em função dos resultados. Eu acho que esse benefício também é uma oportunidade que temos que conquistar. Deixe-me só insistir na questão dos bombeiros, porque estamos a falar de transição e nós temos um governo da AD que tem relações mais próximas com os bombeiros, porque, aliás, durante muitos anos era um dirigente do PSD que, ao mesmo tempo, também era presidente da Liga dos Bombeiros. Portanto, está mais pessimista ou otimista de que seja este o governo que vai fazer uma mudança nos tais contratos, programa, por resultados, nomeadamente com os corpos de bombeiros? Estou otimista. Está no programa do governo. 2, os bombeiros querem os contratos de programa, porque precisam de perspectiva plurianual, precisam de uma relação mais transparente em função de objetivos, focá-los na prevenção, porque eles são os primeiros beneficiários a que haja prevenção, só por uma questão de segurança deles próprios, por exemplo. E, portanto, eu estou otimista relativamente a essa matéria. E acho que chegou o tempo e a maturidade do sistema a ter uma relação mais franca, mais transparente, menos até burocrática e mais de confiança com quem sabe fazer. É uma entidade privada, os Corpos de Bombeiros, e julgo que entregaram um bom serviço, fazem parte da solução sempre e dão um bom contributo a proteger as casas, e também especializados a combater os incêndios na floresta, à par dos chapadores que foram muito reforçados nos últimos anos. Acha que será este o governo que vai, por assim dizer, acabar com a economia do fogo? Com aquilo que se chama economia do fogo, ou seja, alguns interesses que gravitam em torno dos fogos florestais? Interesses há sempre, e compete ao poder político administrar esse interesse em prol do bem comum.
eu espero que este governo mantenha o caminho da economia da prevenção, porque isso é aquilo que a gente acredita e, naturalmente, tem que haver uma economia de mitigação do tema, não tão só a economia do fogo, mas com maior eficácia, com maior eficiência, a consumir menos orçamento do Estado e com a Força Aérea a fazer mais gestão da frota, com mais eficiência, com mais capacidade com menos meios fazer mais. Portanto, eu acho que essa linguagem é aquela linguagem do futuro. Mais do que isso, acho que o país sozinho não necessita de capacitar para a grande tragédia. Temos que, à escala ibérica e na lógica transatlântica, com os acordos que nós firmamos, quer com o Canadá, quer com os Estados Unidos, se usarmos os mesmos estándares operacionais, podemos gerir os meios aéreos na perspectiva ibérica, partilhar os canadeiros deles, nós próprios também conseguir ajudar com os Hércules reconfigurados, por exemplo, que é uma das ideias que está aí em cima da mesa, ter menos recursos, mas em situação de necessidade, usar recursos partilhados. É assim que os canadianos fazem, vão buscar combatentes ou à Nova Zelândia, à Austrália, e nós também temos que o fazer numa lógica internacional. Ainda não teve nenhum sinal por parte do governo de qual é que é a estratégia, se é de prevenção ou se é de outro Sim, modelo tivemos qualquer. um sinal. O Sr. Primeiro-Ministro reuniu-se connosco a 4 de junho, convocou o Conselho de Coordenação da agência, disse que o alinhamento é para manter, que a estratégia é para continuar. Naturalmente que haverá metas do Programa Nacional de Ação que já estão... 39% das iniciativas estão cumpridas, mas que há aqui metas a corrigir, a aumentar até outras, e haverá certamente uma preocupação em fazer a prevenção. Eu acho que ficou claro para os portugueses, e já aquele ditado popular, mais vale prevenir do que remediar, que estes últimos 7 anos compensa fazer a prevenção. Não vale a pena voltar para a agenda do passado, recuperar agendas revisionistas, vale a pena melhorar os processos de trabalho, garantir que a administração pública é premiada quando faz bem, garantir que a administração pública consegue rever os processos quando não faz tão bem e melhorar a capacidade de performance quer da Proteção Civil, quer do ICNF, que são os dois grandes esteios desta estratégia da prevenção e do combate. A Proteção Civil a fazer mais aldeias e pessoas seguras, com mais prevenção, a preocupar-se em prevenir à volta das casas, o ICNF a meter mais fogo durante o inverno na floresta, a mobilizar as organizações de produtores florestais com uma política florestal consistente, envolvendo as empresas, garantindo que há foco no longo prazo. Há muito para fazer nessa área ainda. O presidente da Liga dos Bombeiros não é exatamente dessa opinião e dessa linha da AGIF. Ele já pediu mesmo, António Nunes já pediu mesmo a extinção da agência. Como é que responde ao presidente da Liga dos Bombeiros? Naturalmente é uma parte interessada. O nosso papel é mantermos a perspectiva da política pública. Somos o coordenador de um sistema que o governo anterior e este governo mantém como que faz sentido de ser feito. Temos um relatório aprovado por unanimidade pelos grupos parlamentares, fizemos um trabalho, entregámos resultados, mostramos esses resultados. Pelo 5º ano consecutivo, vamos à Assembleia da República mostrar que os resultados estão aí, são para escrutínio e para debate das pessoas. Faz parte, é uma força viva da sociedade portuguesa, tem os seus interesses naturalmente a defender, como nós temos o interesse comum, o interesse público a defender e mantemos-nos. Qual é que acha que é o interesse que está a defender António Nunes? As corporações de bombeiros, pelo seu próprio nome, está bem claro, não é? E tem, naturalmente, olha, a segurança, o bem-estar e a saúde dos seus profissionais, a capacidade de darem uma resposta cada vez melhor, são os interesses legítimos. Agora, as pessoas fazem as suas preocupações e têm os seus discursos públicos em função das ideias que têm. O Dr. António Nunes foi presidente da Proteção Civil há muitos anos e tem essa experiência e, portanto, tem, por valor acrescentado, a capacidade de também ter um interlocutor de facilidade de diálogo. Temos muitos pontos de convergência, não temos tantos pontos de divergência como parece no discurso público, mas temos perspectivas comuns em prol do bem comum. Naturalmente temos posições não ortogonais, mas que não se sobrepõem, e eles têm a sua força, nós temos a nossa, a da lei, nomeadamente. Choveu muito e deve haver muita vegetação que irá secar e ficar pronta para arder. Como estamos este ano em termos de acumulação de biomassa? É uma característica deste nosso país atlântico e também mediterrâneo. Temos muita sorte em ter esta corrente norte sempre a entrar, esta nortada que refresca as noites e nos permite que a vegetação cresça com bastante umidade e com pouco frio. Mas no verão ela está seca e dá-nos muita dor de cabeça. Lá está. Os incentivos têm que promover a pastorícia, o país importa leite para fazer queijo da serra, o país importa pele para fazer sapatos. Acho que tem que se criar a fileira do gado,
da carne, do queijo, da pele, da lã, recuperar esses usos tradicionais, porque a única forma da gente gerir a vegetação é alimentando os herbívoros, por um lado, ou metendo fogo na floresta durante o inverno, chamado fogo controlado, o fogo bom, ou então com maquinaria, com uma lógica económica. E isso a gente está a tentar fazer. Acho que o ICNF e agora este governo também tem um foco muito importante de atenção, é recuperar e dar consistência à política florestal pública, mas este ano, como nos outros anos anteriores, há mais vegetação, porque ardeu menos, houve menos queimas controladas, como a gente gostaria que tivesse havido mais com os pastores, mas nos sítios importantes houve um esforço de fazer áreas de intervenção, vê-se mais aceiros, vê-se as estradas e as autoestradas com as faixas limpas, mas também se vê aqui em Monsanto com uma carência extrema de intervenção e depois gestão de combustíveis, que era muito importante que houvesse. Portanto, o país não é todo homogéneo. Acho que isto é uma evangelização permanente em prol da prevenção, em que se torna uma obsessão. Naturalmente que o país não vai limpar tudo. O que a gente indica é que seja necessário limpar 300 mil hectares por ano em permanência e ter em permanência esta área tratada. Isso implica, no mínimo, reforçar o orçamento da prevenção em mais 50 milhões de euros, dá-lo para as comunidades intermunicipais, porque eles já fizeram o dimensionamento dos projetos, eles já sabem o que é que têm para fazer, e esta lógica de descentralização também era muito importante que este governo puxasse por ela. Falou em Monsanto, na floresta, creio que Mata. Sim, sim, é uma mata. Nunca existiu, mas podemos ter ali uma tragédia. Insisti, é o terceiro ano consecutivo em que insistimos, por escrito. Sim. Mas, E há diálogo com os sim, municípios e como há com outros municípios em que a gente sinaliza por escrito as preocupações. Nós insistimos em que seja tratado com grade durante o inverno cerca de 200 hectares numa mata que tem 1000 hectares, em sítios críticos, para evitar aquilo que o ano passado quase ia acontecendo, que é um incêndio por um autocarro ou um caminhão que começa a arder numa berma e rapidamente começa a carga de combustível num dia muito seco, numa noite muito seca, não vai permitir o sucesso dos meios de combate, e para isso há uma solução, é gerir a vegetação antes do fogo. Limpar, no fundo. limpar, desbastar, tornar toda a área de Monsanto mais segura, para permitir uma circulação sem criminalidade, em que as pessoas conseguem observar a 100, 200 metros, e hoje em dia a gente passa de carro e não se vê. E, portanto, aquilo tem que ser gerido, é necessário intervir, retirar o arvoredo seco, gerir, pôr máquinas, olha, recuperar o queijo e os borregos, se calhar alimentar as escolas da cidade com borregos e com cabras que andem a comer em Monsanto, porque não? Mas porquê é que diz que sinalizou, mas depois não foi feito nada? Aí quem é que falhou? Quem é que está a falhar? A Câmara de A Lisboa? Câmara de Lisboa sabe. E porquê é que não faz nada? É uma pergunta que tem que colocar à Câmara de Lisboa. Eles não dão explicação? Eles explicam, temos administrativos, contratos, o que seja, há várias... Há outras Qual é que é? Não sei, é uma pergunta que tem que fazer aos representantes da Câmara de Lisboa. E então podemos, pois, o ano passado houve realmente esse incêndio e o que diz é que não foi feito, a situação não está melhor. Nós mapeámos Monsanto a primeira vez em 2019 com um voo lidar específico, iniciamos em Monsanto, em Sintra, em Cascais, estas áreas mais periurbanas que não têm grande problema de haver um grande incêndio, mas quando houver vai ser um grande problema de natureza social e de fumo, de saúde humana, de bloqueio dos aeroportos, de susto e de confrontação com o regime. O Monsanto está aqui há 75 anos e tem que ser gerido com mais intensidade, com mais frequência, retirando o arvoredo que está morto. Civicultura pura e dura. Sem prejudicar a biodiversidade. Ninguém quer tocar na biodiversidade. Agora, tem que haver uma intervenção, como tem que haver uma intervenção em Sintra, no lado de Sintra, e como tem que haver uma Onde houve já um intervenção incêndio. no interface de Setúbal, como tem que haver uma intervenção em Gondomar, ou seja, tudo que é... É quase uma situação de Coimbra. negligência ali em Monsanto. Não são negligência, as pessoas estão capacitadas, percebem a situação, tomam decisões. Todo este processo aqui, nós temos cá a Direção-Geral das Reformas Europeias e a OCDE, com um projeto que vai durar cerca de 18 meses, em que a pergunta é como é que são tomadas as decisões. E no nosso relatório o que a gente está a dizer é a qualidade da decisão tem que ser melhor. Porque, primeiro, o tema é complexo, há incertezas N, estamos a falar de risco, e os decisores têm que tomar as decisões com base em evidência científica, por um lado. Não temos toda a informação, mas temos o melhor insight que podemos dar. Há muitos técnicos que estão capacitados para o fazer e os políticos têm que decidir. Há aqui um edifício entre a parte institucional e a parte política que carece de ser robustecido. Naturalmente, os técnicos têm que inscrever
e sinalizar aquilo que acham que é a parte técnica, e os políticos têm que ouvir e respeitar a opinião dos técnicos. Isto acontece em 278 municípios, esta relação deste edifício da governança. Os planeamentos existem. À falta de orçamento, tem que se pôr orçamento, como a própria CDE diz, que tem que se colocar o orçamento dos municípios, e daí a importância de revisitar a lei de financiamento local, e depois tem que ser prioridades. Naturalmente que este planeamento não é determinístico, é um planeamento dinâmico, mas que permite só o processo de planeamento juntar as pessoas todas à volta da mesa, que foi uma das grandes vantagens da criação da agência desde 2018, é a articulação, a coordenação, quebrar os silos, as pessoas falam umas com as outras, mas à escala regional e subregional fica o processo feito, ficam as prioridades identificadas e tem que começar a gastar o dinheiro onde ele tem mais impacto e mais eficiência. Aqui em Lisboa, são um conjunto de hectares que têm que ser tratados, são sinalizados, e o município tem essa capacidade. Naturalmente também tem outras preocupações e outras agendas. Lisboa é uma cidade muito complexa de governar. O nosso papel enquanto técnico foi sinalizar. O dinheiro está a ser gasto noutro sítio, por assim dizer, não é? sei. São escolhas políticas em Lisboa. Eu acho que esta é a grande questão. O tema da política e da técnica, neste caso os incêndios, é um bom exercício, porque há competência técnica, tem que haver competência política também para tomar as melhores decisões, sempre no longo prazo, porque no curto prazo é fácil. Eu alugo um helicóptero, ou há helicópteros a 14 e 15 milhões de euros por campanha que deitam 12 mil litros, mas o problema não fica resolvido naquele ano, aliás, agrava-se, não é? E, portanto, tem que haver persistência, perseverança na política pública, em fazer boa civicultura, em fazer boa silvopastorícia e fazer mais fogo controlado durante o inverno. Há outra zona também complicada, há várias, mas falo aqui de Monchique, porque o público fez várias reportagens nos últimos anos, e o problema em Monchique é a madeira ardida continua, que está amontoada, por um lado, e a limpeza que não é feita. E numa das últimas reportagens até dizíamos que era uma espécie de barril de pólvora à espera de rebentar. Como é que está a situação em Monchique? Monchique, olha, não vou a Monchique para aí há 2 anos, mas não deve estar muito diferente, porque as dinâmicas dos agentes económicos não mudaram. Pior, fez um planeamento que limita muito a intervenção de algumas empresas que têm objetivos económicos na exploração daquilo. A nossa preocupação é que estas empresas têm que ser levadas a fazer as boas práticas, isto é, ardeu ou exploraram a madeira, então tem que se garantir que após os 3 anos da exploração da madeira ou de retirar a madeira, ou se ardeu não se retirou a madeira, mas garantir que essa intervenção acontece. E podem fazer em parceria com os privados. Lá está um incentivo com um mecanismo de poupança ao florestal, em que o proprietário mete algum dinheiro, remunera esse dinheiro a 6% e consegue reinvestir esse dinheiro. A mesma coisa que acontece ali à volta da Lausanne. Após o fogo, os eucaliptos têm que ser desbastados a cada logo 2, 3 anos. Tem que ser gastar ali um bocadinho de dinheiro, são 300 euros hectare ano, para conseguir gerar uma madeira no futuro. Isso implica um esforço financeiro inicial, daí a gente estar a dizer incentivos económicos, financeiros e também mutualistas para fazer isso. Mas, por exemplo, o Algarve tem um tema com água. Se toda a Serra de Monchique for gerida em prol de estar sempre revestida para garantir uma maior infiltração, toda aquela precipitação em Monchique, embora tenha sido menor nos últimos anos, mas aquela precipitação que cai, consegue-se promover a infiltração, se houver uma boa gestão florestal. Mas não é interessante, quando se fala tanto do problema da água, nunca se fala na melhoria da gestão florestal. Portanto, eu acho que o país já tem maturidade, já tem conhecimento, já tem tanta gente formada para fazer melhor política pública e estar focado no longo prazo. Se nós não gerirmos bem a nossa floresta, se a gente não garantir que as nossas florestas estão revestidas, vamos ter seca sempre, porque a água não infiltra. Por exemplo, os fios florestais começaram em Manteigas, em 1886, porque o rei, muito influenciado pelo Dom Fernando, numa lógica alemã, da civicultura mais tradicional, disse aquelas encostas, para não escorregarem por ali abaixo, têm que ser arborizadas. E as árvores ainda lá estão. 150 anos depois, ainda lá estão. Umas arderam em 2022. Mas, essencialmente, é uma dinâmica de longo prazo. E se o país quer ter um território bonito para receber os turistas, seguro para os receber, que dê rendimento, e a floresta faz cerca de 3% do PIB, a silvopastorícia pode fazer mais. Nós temos, de facto, de investir na valorização do património, temos que pagar melhor aos proprietários, temos que pagar o serviço de água que eles geram, o carbono que eles sequestram, e isso é política pública. Isso não passa só pelas câmaras, não é? Faz Não, parte da administração central. Passa da administração central, conseguir criar estas dinâmicas com as organizações produtores florestais. Mas, por exemplo, há 2,5 milhões de hectares, 450 mil baldios e 2 milhões de hectares já estão integrados em zonas de intervenção florestal, que
já tem uma estrutura de gestão que, se tivesse financiamento, 30 milhões de euros por ano, para limpar aqueles 100 euros por hectare, era um avanço quântico. Conseguimos aumentar a escala e nós só conseguimos sair desta tragédia dos incêndios se limitarmos ou houver um teto de dinheiro que se vai gastar no combate e se aumentar a escala de intervenção no território. O país tem 70% do seu território, são cerca de 5,4 milhões de hectares, 6 milhões de hectares, que tem um potencial agroflorestal. E esse potencial agroflorestal não se pode esfumar no verão. Tem que ser consistentemente organizado, trabalhado, como já foi no passado. Naturalmente que isso exige uma relação de parceria com o privado, porque mais de 80% da terra é privada, mas também com uma inteligência, um saber fazer na administração pública que foi reforçada, foi capacitada e que tem condições, espero eu, que políticas, para fazer mais, melhor e com mais escala. Por falar de território privado, há anos que defende alterações ao regime sucessório para evitar que as heranças fiquem indefinidamente indivisas. Este relatório fala mais uma vez nisto. Mais uma vez, é falta de vontade política. Mas há 4 anos, quando eu estive aqui, sinalizei este problema. Interessante. Era um projeto de um dos 97 projetos do Programa Nacional de Ação que nós estamos aqui a reportar. E avançou-se alguma coisa? Avançou-se. Fez-se um grupo de trabalho que fez um relatório, fez depois um segundo grupo de trabalho que juntou um conjunto de académicos que peroraram, pensaram, discutiram, levantaram os temas. Esses temas foram apoiados pelo poder político de então e fizeram um terceiro relatório que diz esta é a legislação que tem que alterar e apresentaram ao Governo os diplomas todos têm que ser mudados. Quais diplomas? Os decretos, leis, os despachos, tudo, está lá, tudo. No terceiro relatório está tudo online. E o último Governo, a 22 de março, aprovou uma alteração e uma revisão do regime sucessório. Infelizmente... Já em gestão. Aprovou em gestão. Aprovou e levou e pediu uma alteração legislativa ao Parlamento para fazer a produção da legislação. Tivemos recentemente, quando entregámos este relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a oportunidade de sinalizar, olha, isto já foi aprovado em Conselho de Ministros, portanto, compete-lhe a si e à Assembleia da República dizer, há aqui um tema que une o PS, que era o anterior governo, se o PSD também estiver de acordo, julgo que há a possibilidade de ter aqui uma concertação de interesses e alterar o regime sucessório. Não faz sentido. O país tem mais de 11 milhões de prédios rústicos, dos quais pagam uma mínima nada de imposto, que acho que aquilo gera um imposto de 5 milhões de euros por ano para o Estado, mas não é para essa via do imposto. É para lhe dizer que aqueles 11 milhões de prédios, 30% deles não se sabe de quem são os herdeiros. Isto é, sabe-se. Tem vários números fiscais. São heranças jacentes ou são heranças detidas por várias pessoas, primos, enteados, sobrinhos, por aí fora. Os holandeses o que é que fazem? A partir do momento em que há alguém que falece e deixa património, a habilitação de herdeiros em Portugal também é obrigatória em 3 meses ou 6 meses, acho que é uma destas datas, e passado pouco tempo, na Holanda, 1 ano, se as pessoas não fizerem as partilhas, o Estado pega nos números fiscais que estão identificados, vendem esta pública e divide o que sobrou por cada um dos proprietários. Isto em Portugal era uma nova Maria da Fonte, ninguém quer fazer isso. Era uma revolução. Mas a lei vai no sentido de fazer em 2 anos ou em 3 anos para resolver estes problemas. Porque não faz sentido uma pessoa ter 1 hectare no meio da serra, ou 10 hectares ou 100 hectares, o que seja, e aquilo está a ser gerido em conflitos com os seus familiares, em que nenhum se apropria e não gera riqueza. Portanto, o país tem que saber fazer isto para o espaço rural, mas mais, para o espaço urbano. A quantidade de prédios urbanos que estão em heranças que ninguém sabe quem é, ou que os primos estão no Brasil, ou que os outros estão no Canadá, e aquilo não se resolve. Já viu a aceleração que era em transformar este território numa coisa mais viável? O país tem que gerir de uma forma eficiente o seu território. E essa é a nossa preocupação. Portanto, avançou para lhe dizer, ou seja, a nossa perseverança... Agora falta que este governo, sim, leve avante. Fiquei só com uma dúvida de uma coisa que disse há pouco, que tinha a ver com os meios da Força Aérea, que este governo, que quando reuniu com o Primeiro-Ministro, que falaram também sobre isso, e fiquei só curiosa para saber o que é que se pode avançar mais em termos de meios públicos da Força Aérea no combate a fogos. Foi feita uma decisão estratégica em 2018 em colocar a Força Aérea na capacidade de fazer o comando e o controle dos meios aéreos. Não só a sua gestão, o aluguer, mas também preparar a frota da Força Aérea para dar apoio aos incêndios até entre os 20% e os 40%, depende agora do dispositivo.
A Força Aérea, através do PRR, teve acesso à possibilidade de comprar 2 Canadairs e, portanto, essa capacidade de extinção de médio e longo prazo fica resolvida. 2029 parece ser a data possível em que eles podem chegar, mas comprou 9 Black Hawks, ou seja, helicópteros médios, que permitem fazer a gestão de inverno, por exemplo, do verão, fazer a mobilização das forças em terrenos mais montanhosos e, portanto, ficamos com muita capacidade para o fazer. A Força Aérea pode depois alugar outras frotas, alugando, mantendo os meios aéreos 50, o número total, estão em 72, quanto a nós estão em excesso, não é necessário tantos meios aéreos. A Força Aérea está a gastar 88 milhões de euros, é o que aqui está no relatório. Nós acreditamos que o Orçamento do Estado pode ser menos mobilizado para os meios aéreos, para a gestão da frota própria, quando isso for possível, fica logo mais fácil fazê-lo. Mas também é possível mobilizar, e há um grupo de trabalho que foi criado com a FAP e a Proteção Civil, para equacionar que futuro dar aos C-130. Nós acreditamos que numa gestão ibérica, em que os espanhóis também podiam usar os nossos C-130 e nós podíamos usar os Canadair deles, se esta disponibilidade, esta flutuação dos meios em função da meteorologia fosse possível fazer à escala ibérica, poupávamos os dois países muito dinheiro e também podíamos mobilizar os meios canadianos ou os americanos, revendo um ou outro acordo de utilização dos meios aéreos na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, é possível gastar menos do Orçamento do E Estado. é isso que estão agora a estudar, essa possibilidade. Tem, porque neste relatório, como a gente diz, o ano passado fizemos um estudo com um australiano que diz que os meios, o dispositivo que existe de cerca de 60 é suficiente, o que a gente necessita é depois toda a adicionalidade ser objeto de uma análise de custo-benefício. Para quê? Para que dizer, olha, eu vou gastar mais X e o benefício há de ser Y. Um benefício económico, naturalmente. E essa conta tem que ser feita e o que a gente procura é que, de facto, estas decisões sejam mais qualificadas e sejam quantificadas de uma forma mais objetiva. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Tiago Oliveira, é o presidente do Conselho Diretivo da AGIF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Agradeço de novo ter aceitado o convite para aqui estar. Esta gravação áudio teve mão de Oscar Viana e a gravação vídeo de Marta Pedreira Michão. Regressamos na próxima semana.